Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal, muito obrigado pelo seu carinho. Meu nome é Jefferson Moraes. Para você que não me conhece, não se inscreveu, inscreva-se no canal, deixe seu like no vídeo, que nos ajuda a manter o canal no ar e com certeza fazer mais vídeos para vocês, tá? Enfim pessoal, meu objetivo aqui hoje é falar com vocês sobre o quê? Sobre a situação que estamos passando, a gente não pode falar o nome correto, mas você sabe o que se trata. E o que tem a ver com os Simpsons, é claro que você sabe que os Simpsons já não é de hoje, traz muitas previsões, ou pelo menos na minha opinião, mensagens claras do que irá acontecer no futuro. O futuro hoje que nós estamos vivendo, evidentemente, mas que lá atrás, nos anos 90, quando os episódios começaram a ser mais difundidos no meio de toda a população mundial, os desenhos aparentemente não tinham sentido nenhum quando traziam uma estátua decapitada, quando falavam sobre isso, sobre aquilo, e de repente você começa ao longo dos anos, especialmente no início dos anos 2000 para cá, começa a perceber o que de fato os Simpsons queriam dizer. E evidentemente isso ficou mais em evidência ainda quando se tratou das Torres Gêmeas, né? No episódio dos Simpsons que trouxe isso. Mas eu gosto de deixar claro o seguinte, os Simpsons, eles não costumam colocar todas as informações ou as mensagens em um único desenho. Eles espalham por vários episódios. Então existe um certo nexo. Você assiste um desenho, vê um detalhe, às vezes muito rapidamente, uma cena muito rápida e não dá bola. E aí você vê um outro episódio com uma cena também estranha aparentemente e você não dá bola. Depois você começa a ver as notícias, os acontecimentos no mundo e junta as peças e começa a ver o que de fato eles estavam nos avisando nos desenhos. Recentemente, eu não sei exatamente se foi essa semana ou semana passada, mas nos Estados Unidos, em meio a toda a situação agora que está acontecendo, acabou sendo decapitado um monumento de Cristóvão Colombo lá nos Estados Unidos. E não sei se é curiosamente ou se do nada ou se é de fato um recado dos Simpsons já naquela época ou se foi uma mera cópia dos episódios, alguns podem considerar isso, mas existe um episódio que eu não sei agora qual é, mas se não me engano dos anos 90, 1990, então são 30 anos desde aquele episódio até hoje o que aconteceu, um episódio onde o Bart está passando na praça, várias pessoas em volta do monumento de Jebediah Springfield, que está, vejam só, decapitado. Ou seja, já uma mensagem naquela época bastante clara do que aconteceria ou do que poderia acontecer hoje no mundo, né? Então veja, para você entender, Jebediah Springfield, na história do desenho dos Simpsons, é uma figura muito importante historicamente falando. É uma figura que fundou Springfield, então ele tem uma estátua, um monumento em praça pública na cidade de Springfield, que com certeza é uma homenagem a essa grande figura, vamos dizer assim, para Springfield, para o desenho dos Simpsons. E no caso do nosso meio, que nós conhecemos, da história especialmente americana, claro, tem aí Cristóvão Colombo, né? E o que acontece? É uma figura importante, assim como no desenho dos Simpsons, é uma figura que eles não vão utilizar o nome Cristóvão Colombo, vão colocar como colocaram Jebediah Springfield. Então, nesse caso, há esse nexo da história que você deve considerar. E está decapitado, uma figura importante para a história e que está decapitado, ou seja, pode ser a cópia, né? Alguém no meio da situação resolveu, vamos decapitar uma estátua, um monumento importante historicamente falando, em homenagem ou se assemelhando ao que aconteceu no episódio dos Simpsons. Será que seria isso? Bom, o fato é que também tem uma outra situação que envolve tudo isso que vivemos hoje, que não preciso falar o nome, vocês sabem o que estamos vivendo, e simplesmente os Simpsons já deram sinais lá em 93, se não me engano, tem um episódio onde o Kent Brockman, o jornalista, ele está trazendo uma notícia onde ao lado dele, mais ou menos assim, que nem eu aqui, ó, do lado, está uma foto, uma imagem de um Godzilla com gripe, né? E tem embaixo na descrição da foto escrito Osaka Flu. Eu não sei falar inglês e não sei fazer a pronúncia e muito menos uma tradução correta, mas pelo que eu pesquisei, seria gripe de Osaka, ou gripe de Osaka. Então o que acontece? Já deram um sinal, né, porque o Godzilla está com um termômetro na boca
e também uma bolsa de aquelas água quente ou então água gelada, a gente coloca geralmente, né, para baixar a febre, coloca a bolsinha com gelo, né, na cabeça. E é claro que é utilizado mais nos desenhos, em séries, em filmes, né? Na vida real a gente pouco vê isso, mas também tem. Mas isso já remonta à situação de que o Godzilla está com gripe e nos orientando, ou nos informando de que uma gripe viria não exatamente de Osaka, porque os Simpsons não trabalham com uma previsão ou com uma mensagem com data ou com local ou com uma situação exata, embora eles possam saber, mas eles dão uma noção do entorno, de onde vem. Então já trouxeram isso em 93. E mais recentemente, um episódio, não sei de que ano, mas é da 21ª ou 22ª ou talvez 23ª temporada, não lembro agora. Mas é dessa linha da 20ª temporada que também Kent Brockman traz uma notícia sobre, né, uma situação que é para acontecer. E a culpa, no caso do desenho, é dos gatos. Aqui, no nosso mundo real, digamos assim, jogaram a culpa lá no começo nos morcegos. E recentemente falaram também que os gatos poderiam ser transmissores dessa situação. E o que acontece? Lá no desenho também, antes dessa notícia, o desenho já começa, o episódio dos Simpsons já começa da seguinte forma: uma reunião secreta na cabeça da Estátua da Liberdade com os magnatas das emissoras de TV, né? Então, com os diretores ou com os presidentes dessas emissoras fazendo uma reunião secreta, trazendo uma, né, que você sabe, situação dessas produzida em laboratório. E aí eles precisam botar a culpa, né, ter um bode expiatório e jogar a culpa em alguma coisa. Nesse caso, arrumaram quem? Os gatos, para dizer que eram os gatos que iriam transmitir essa situação para, no caso, os Estados Unidos, né? E ia se espalhar muito rapidamente, enfim. E mais uma mensagem, porém, como eu falei, em episódios diferentes, inclusive bem distantes um do outro, um de 93 e outro mais recente, já dos anos 2000, eu acho que um episódio talvez de 2013, 2014, alguma coisa assim, talvez até mais recente ainda, mas é só para vocês verem. E claro, certamente existem outros episódios que eu talvez esqueci de mencionar aqui agora, mas que estão também trazendo mensagens, talvez até bem soltas nos desenhos, nos episódios, mas que você deve prestar atenção, porque às vezes passa muito rápido e você não observa, você não dá bola, porque você pensa assim, não tem nada a ver, e depois você percebe que sim tem. E ainda nesse episódio do Kent Brockman falando sobre essa situação dos gatos, tem mais adiante, acho que mais para metade do desenho por aí, uma situação de uma fila de pessoas que vão buscar o quê? Uma situação para poder se curar, para poder não pegar, enfim. E aí o Sr. Burns acaba chegando com o carro e com o Sr. Smithers também, e eles querem aquilo para eles, né, aquele medicamento, para eles poder dar para os cachorros e para eles dois, enfim, e os outros que se danem, né? E aí, por fim, a população acaba se revoltando e acaba que o Sr. Burns pega o carro dele, que não sabe dirigir direito, ele acaba passando pela mesa que está ali na calçada com caixas do medicamento, e aí ele deixa cair tudo, cai tudo no chão, e daí o chefe Wiggum, né, o chefe de polícia, acaba se rolando no chão e dizendo para o pessoal vir para se medicar ali, enfim. O que acontece? É uma situação que alguns podem considerar muito crítica, ou alguns podem dizer que é cômica, podem dizer que não faz sentido nenhum, mas se você analisar, tem sim sentido, porque mostra pessoas preocupadas em meio àquela situação que eles estão vivendo, na realidade deles, que eles precisam de uma cura, precisam de uma situação que os liberte, né? E é justamente isso. Mas libertar do quê? Naquela época não tinha nada disso no mundo, ou pelo menos como estamos conhecendo hoje, né? Então, se você assistiu aquele episódio naquela época, você pensa assim, poxa, mas será que vai acontecer? Não tem nada acontecendo, enfim. E agora estamos vivendo isso tudo. Então é mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, para a gente conversar sobre essa real situação. E prestemos mais atenção não só nos Simpsons, hein? Os Simpsons são um desenho, são, claro,
um seriado mais cômico, que traz mensagens muito fortes em seus episódios. Eu confesso, eu gosto dos Simpsons, mas ele traz mensagens realmente muito, muito fortes e que precisamos dar mais atenção a isso. Mas tem outros seriados, tem filmes e com certeza eles também trazem mensagens, como Family Guy também traz, para quem gosta de desenho, nessa linha de animação, também traz mensagem. Mas tem outros seriados que não são de desenhos, que também trazem muitas e muitas mensagens, que não estão escondidas, só nós não queremos ver muitas vezes, tá? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo seu carinho, um forte abraço para vocês. Nos vemos em breve. Tchau, tchau. Obrigado a todos aí, tá? Um abração.